Olá, gente boa. Tudo bem com vocês? Preocupados com o Brasil? Pois é, eu também. E aqui, pensando sobre o que vejo acontecer no Brasil, me dei conta de a quantidade de vezes ao longo da nossa história em que decisões tomadas depois de bons discursos motivadores, que revelam boa intenção, se revelaram essas decisões erradas, causando dano à sociedade, porque foram mal avaliadas as suas consequências. Há uma relação de causa e efeito em tudo aquilo que se decide, e esses efeitos têm que ser bem ponderados. E a encrenca começou lá atrás, após a proclamação, a Constituição que se fez logo a seguir reproduziu, tentou reproduzir o modelo americano. Presidencialismo e federação, República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. Só que a nossa federação era fajuta. E as coisas no Brasil sempre foram, crescentemente se tornaram centralizadas, unificadas, federais. E os presidentes, e os governadores de estado e os prefeitos são figuras subsidiárias dessa relação. Nos Estados Unidos, eles são preponderantes no seu espaço. Quem governa nos Estados Unidos são os governadores dos estados. E o presidente da República funciona muito mais como um chefe de Estado para as grandes questões nacionais e para as relações exteriores, para a segurança nacional. E é isso mesmo, e é assim que é lá. Na nossa Constituição se diz que os poderes, os três, executivo, legislativo e judiciário, são independentes e harmônicos. E em nenhuma das nossas constituições se esclareceu adequadamente o que se faz quando isso não acontece. Porque os poderes podem, de repente, não ser harmônicos, serem desarmônicos, não serem independentes, com algum poder se sobressaindo em relação aos demais, se sobrepondo aos demais. O que se faz aí? Pois é. Pois é. Nós estamos vendo, estamos aí convivendo mais uma vez com a consequência. Outro exemplo, em 1946, a Constituição feita em 1946 determinou que o presidente da República, até para democratizar mais, o presidente da República era eleito separadamente do vice-presidente. Eram eleições separadas, embora os presidentes e os vices fizessem campanha mais ou menos juntos, porque tinham a mesma linha, seguindo a mesma linha. Aí funcionou bem até que em 1960, na eleição de 60, João Goulart, que era o vice-presidente de Juscelino Kubitschek, disputando a reeleição na chapa com o general Lott, concorreu contra Milton Campos na chapa de Jânio Quadros. Resultado, Milton Campos perdeu, Jânio se elegeu, o general Lott perdeu, Jango se reelegeu. E o Jânio renuncia. O Congresso tinha a maioria da chapa presidencial do presidente vencedora. E aí deu o bafafá, porque essa maioria não aceitava, tampouco os militares não aceitavam, e houve toda a confusão que resultou do que deu em 1964. Implantou-se ali um tempo de parlamentarismo em que o presidente no exercício, João Goulart, não tinha maioria parlamentar e o parlamento escolheu durante aquele período, 3 primeiros ministros divergentes do presidente da República. Uma confusão. Resultado, caiu o parlamentarismo, Jango assumiu os poderes plenos e acabou no que se assistiu em 1964. Consequências que se prolongaram até 1985, de uma decisão errada tomada na Constituinte de 1946. Outro exemplo, nós temos no Brasil
um número crescente de partidos políticos. Logo após 1985, os partidos se multiplicaram e tornou-se difícil compor maiorias parlamentares. Então surgiu a ideia de uma cláusula de barreira, para não ter tanto partido, para tornar possível compor. Porque antes disso, durante toda a história, o presidente, quem ganhava a eleição, elegia consigo uma maioria parlamentar. E distribuía cargos, os ministérios, etc., eram distribuídos entre os partidos de governo. Estabelecido essa base sustentava o governo, e o governo podia governar. Sempre que houve quebra desta possibilidade de o presidente ter maioria, deu confusão. No momento que você multiplica o número de partidos, você cria dificuldade para a formação de maioria parlamentar. Quando o Congresso aprovou uma cláusula de barreira, o Supremo disse, e olha, lá estavam os que entendem de política, os juristas, cientistas, estudiosos dos problemas da vida pública, da política, estão ali os conselheiros da República, tomaram a decisão de que não, temos que preservar a representação das minorias. Não, cláusula de barreira não. Criem-se quantos partidos se criarem. E o que aconteceu? Aumentou ainda mais, tornando mais difícil compor maioria. Começa a faltar cargo, começa a faltar ministério, então cria mais ministérios. Aí vem uma boa intenção. Começa uma campanha para acabar com o financiamento privado das campanhas eleitorais. Ah, tá. O financiamento tem que ser do Estado. O eleitor tem que pagar para que os políticos façam suas campanhas. Porque não pode haver influência financeira de empresas, empresariado, privado, esse setor ganancioso da atividade nacional, tão prejudicial para a vida do país, esse setor tendo influência política, isso não é bom, não é saudável para a democracia. Financiamento tem que ser público, tem que ter dinheiro para todo mundo. Então acaba o financiamento privado, cria-se o financiamento público, meu Deus, dinheiro para os políticos, para os partidos políticos saindo do Tesouro Nacional, mas aí é que começou a aumentar e de um modo totalmente desagregador o número de partidos políticos, com siglas que já ninguém mais reconhece ou sabe o que significa. A intenção parecia boa, mas olha as consequências disso. Dinheiro na veia dos partidos políticos e, em seguida, dinheiro para os próprios partidos, fundão partidário, fundão eleitoral, dinheiro para... Tá aí, deu no que se vê. O presidente se elege e sai atrás para fazer sua maioria. Lá atrás, feita a maioria, tinha maioria, governava. Agora, não, agora ele tem que comprar essa maioria, repartindo, esquartejando, não só o Estado, mas a própria toda a administração pública. Quando tiver um carguinho, esse carguinho entra na negociação e vale uma mão estendida lá no Congresso para atender as demandas do presidente da República. Só que não. Porque como está totalmente bagunçado esse coreto, o presidente da República compra o partido com o cargo para compor a sua base, mas não conta com os votos do partido que comprou, e ele precisa comprar pessoalmente, porque cada deputado é um ponto de venda e compra de voto a cada decisão significativa e importante para o governo, corrompendo totalmente o modelo. Não é trazer um partido não traz os deputados. Cada deputado diz, não, eu tomo a minha decisão, eu sou independente, eu voto conforme a minha consciência me determina. O presidente nunca falou comigo, não me fez um carinho. O presidente até agora não atende os meus pedidos, as minhas emendas estão lá penduradas, o presidente não me atende. São 513 negociadores, com raras exceções, claro, com raras e briosas exceções. Essas exceções tentam fazer o possível para salvar a moral da casa,
mas estão muito solitários, muito isolados discriminados pelos colegas. Aqueles que têm a coragem, que não têm rabo preso, que podem dizer e falar e expressar livremente a sua opinião e que representam, esses a quem a gente ouve diz, esse me representa, esses estão isolados pelos seus pares, porque eles não participam dos negócios que ocorrem, que ali são feitos. Decisões erradas. E vejam quantas vezes essas decisões erradas são tomadas dentro do Poder Judiciário, dentro do Supremo Tribunal Federal. Estamos aí pagando as contas, caras as contas decorrentes das decisões que eles tomam. Pense nisso, reflita sobre isso, forme sua consciência a respeito dessa realidade, fale sobre isso com os políticos que você conhece. Meu nome é Percival Pugina, quero o meu país de volta. Não solto a ponta da corda e peço a Deus que abençoe a República.